Boa noite a todos e a todas. Senhor presidente, gostaria de começar a minha fala com um assunto muito delicado e, ao mesmo tempo, triste. Hoje, em São Paulo, nós tivemos mais um atentado dentro de uma escola estadual de ensino fundamental, onde um aluno de 13 anos esfaqueou professores e alunos, levando a óbito uma professora de 71 anos. Esse caso, infelizmente, ele não é um caso isolado. Nós temos acompanhado, periodicamente, o acontecimento de um tipo dessa tragédia. E essa tragédia, ela é a ponta do iceberg de muito que acontece, do que é vivenciado nas escolas em relação à violência escolar. Infelizmente, Jardinópolis não está tão distante desse cenário. Nós temos ouvido relatos de violência escolar, entre jovens, entre adolescentes, ouvimos até relatos de faca em escola. Isso é muito grave. Entramos em contato hoje com a secretária de Educação para apurar. Enfim, isso precisa ser efetivamente combatido. Como é que se combate essa situação? A primeira forma é atuando sobre a raiz do problema. Nós precisamos que as escolas, acima de tudo, estejam preparadas para acolher os alunos e para oferecer segurança aos professores, a esses alunos e aos funcionários. Nós precisamos que as escolas tenham pessoal adequado para lidar com essas situações. Não apenas com essas situações que é a ponta do iceberg, mas com aquelas situações cotidianas. Nós temos que nos perguntar o que leva um adolescente de 13 anos a levar uma faca para a escola e atacar e assassinar um professor. O que leva a isso? Nós já deveríamos ter nas nossas escolas psicólogos, assistentes sociais, e nós não temos. Nós deveríamos ter na escola uma figura mediadora. Hoje, nós estamos vivendo cada vez mais numa sociedade que encontra na violência a solução para os problemas. A violência, ela toma conta da política, ela toma conta da sociedade. E a escola não é apartada da sociedade. A escola, ela ao mesmo tempo reflete e ao mesmo tempo ela produz essa sociedade. Então nós precisamos intervir nesse ciclo. Nós precisamos de uma figura mediadora, por exemplo, que ajude. Nós precisamos de mais segurança nas escolas. Nós precisamos de formação continuada para os nossos professores. Nós precisamos de projetos que abrace a comunidade. A comunidade precisa vir para dentro da escola. Só que para que tudo isso aconteça, nós precisamos de investimento. Hoje o nosso professor, na rede municipal, ele está a Deus dará. Nós não temos uma formação pedagógica. O diretor tem que se desdobrar para resolver inúmeras situações. Por isso, senhor presidente, mais uma vez, eu apresento aqui uma indicação para que seja inserido no próximo concurso público o cargo de coordenador pedagógico para as nossas escolas municipais. Não dá mais para a gente postergar isso. O município está pagando um preço caro. Nós 13 aqui, nós temos o dia de amanhã. A gente recupera o dia de amanhã. O aluno não. Cada dia que passa para o aluno na escola é um dia que fica para trás. E se nós não atuarmos agora na base, e a base é responsabilidade nossa, do município, a educação infantil, o ensino fundamental, anos iniciais, é ali que é formado aquele adolescente, aquele jovem, que vai para o ensino médio e acaba indo para esse caminho da violência, para esse caminho da barbárie, para esse caminho de perdimento. Nós não podemos mais aceitar isso. E é justamente por atuar na base que uma outra indicação que eu apresento aqui, e ela é urgente, é para que seja criado
na nossa rede, no nosso município, e que seja promovida a contratação de auxiliares de desenvolvimento escolar. Hoje, nas creches, o professor está sozinho, muitas vezes ali, para lidar com 10, 15 bebês. Sem contar, conforme vai ficando mais velho, os maternais, a pré-escola, é um professor para todas aquelas crianças. É um professor para educar, para dar banho em todo mundo, para alimentar todo mundo, para pôr todo mundo para dormir. Essa situação, ela é desumana. Com o professor, que tem o seu trabalho precarizado e duplamente, triplamente explorado, mas principalmente com as nossas crianças. Nós estamos falando de bebês que requerem atenção integral e completa. Num estalar de dedos pode acontecer uma tragédia se não tivermos os olhos de um adulto sobre aquela criança. Então isso é urgente. Nós precisamos que isso seja implantado. Os professores estão sobrecarregados. Nós não temos mais como adiar isso. Nós estamos descumprindo os parâmetros de qualidade que estabelece lá uma relação de adulto por criança na educação. E nós estamos fechando os olhos para isso. E eu faço questão de deixar claro o porquê dessa minha indicação como criação de um cargo. Porque nós já ouvimos claramente que há um flerte, que há uma intenção, que há uma paquera da Prefeitura, da Secretaria de Educação, em terceirizar esse profissional, em contratar empresa terceirizada para colocar, para cumprir esse papel de apoio. Sou absolutamente contra. Nós precisamos de profissionais que tenham um vínculo efetivo com a escola, que tenham carreira para serem constantemente formados e que essa formação seja acumulada. Além de que a gente sabe que privatização, que terceirização, é precarização do trabalho. A empresa vai ganhar em cima daquele profissional que vai para dentro da escola. É instabilidade, é o silenciamento, é o medo. Vejam só, se os nossos professores, que são efetivos, assim como outros funcionários, outros servidores, sentem-se muitas vezes constrangidos, com medo de apontar algum problema, de fazer uma reclamação por medo de represália, imagine o terceirizado, que pode ser mandado embora do dia para a noite. Não é essa a educação que nós queremos. Eu estou aqui, desde o início do meu mandato, defendendo a educação. Mas não é qualquer educação, é uma educação de qualidade. E educação de qualidade pressupõe profissionais efetivos, contratados e valorizados. E terceirização não é o caminho. O vereador Sabá também vai falar um pouquinho desse assunto. Nós temos casos e casos de terceirização na nossa cidade e nós temos que ser coerentes. Não adianta vir aqui na tribuna fazer um discurso e na hora do voto fazer outro voto. Por quê? Se a água foi terceirizada, essas operações todas, foi porque essa casa aprovou, com o meu voto contra. Se o asfalto foi terceirizado, foi porque essa casa aprovou, com o meu voto contra também. Então, nós temos que ser coerentes. E aqui é muito mais perigoso, porque aqui nós vamos colocar profissionais sem vínculo com o serviço público para cuidar das nossas crianças. E, com certeza, esse trabalho vai ser precarizado. O trabalhador vai ser ainda mais explorado do que ele já é. Senhor presidente, falo agora do requerimento número 41, também relacionado à educação, que para convocar os secretários municipais de educação, de negócios e assuntos jurídicos, de finanças e orçamento, e o secretário municipal de administração e planejamento, para virem a essa casa, prestarem esclarecimentos e informações sobre o pagamento do piso nacional do magistério. Essa novela veio se arrastando por anos, teve um pequeno intervalo e em 2022 ela voltou. Com a luta dessa casa, com a luta de vereadores dessa casa, apontando, cobrando, questionando, denunciando. Eu e o vereador Fofo encaminhamos representações para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas, para o GEDUC, para todos os órgãos possíveis. E a Prefeitura encaminhou, entrou com uma ação judicial contra a União,
pedindo para não pagar o piso, dizendo que a lei do piso não era válida. Resultado, o juiz federal despachou dizendo: a lei é válida, que se cumpra o piso. Nós não podemos aceitar retrocessos na educação. O juiz é claro, a lei não abre brecha para interpretações que faça com que o direito ande para trás. Então, essa prefeitura precisa pagar o piso desses profissionais. Isso não pode mais se arrastar. Então, eu faço esse requerimento, peço o apoio dos nobres vereadores, para que daqui 30 dias, e detalhe, esse requerimento está do jeito que foi solicitado, né, pela Justiça. Afinal de contas, quando nós convocamos esses mesmos secretários, o ano passado, a prefeitura correu para debaixo da saia da toga. Foi se esconder atrás de liminar para caçar o direito dessa casa de convocar secretários. Enfim, não tem problema. Nós apresentamos novamente, conforme apontado na ação judicial e conforme está na Constituição Estadual. Então chega. Essa casa não pode mais aceitar o não pagamento do piso. Os professores precisam ser valorizados, precisam ser respeitados. Não adianta a gente discutir a violência na escola, não adianta a gente discutir a falta de emprego, não adianta a gente discutir o futuro dessa cidade, se a base não está com um bom alicerce. E um bom alicerce precisa de profissionais reconhecidos, valorizados e motivados. Porque mesmo sem ganhar o piso, os professores e as professoras de Jardinópolis vão para dentro da sala de aula, com toda vontade, com todo o carinho, com todo o amor que elas têm pelo ato de educar, que é fundamental para o desenvolvimento do cidadão. Então eu apresento esse requerimento e espero que daqui 30 dias, quando os secretários vierem a essa casa, que já tenham manifestado uma resposta positiva em relação ao piso, ou que venham aqui para dizer que vai pagar e quando vai pagar o piso. Porque se esse piso não for pago, hoje nós temos base para tomar medidas mais duras e que, se for necessário, serão tomadas por essa casa. Então, senhor presidente, esse é o requerimento que apresento. Gostaria ainda de pontuar, a gente falou bastante sobre saúde aqui hoje, eu queria trazer um outro problema e uma indicação para que a prefeitura realize exames, um mutirão de cateterismo. Nós temos aí dezenas e dezenas de pessoas que estão na fila aguardando um cateterismo e essas pessoas não podem mais esperar. Nós estamos falando do coração, um órgão que, se der qualquer probleminha, acabou, é fatal. Então a prefeitura precisa tomar essa providência. Já estive conversando com a secretária sobre o assunto, secretária Ivanice, que já demonstrou, que já se dispôs a estar se movimentando nesse sentido. Então apresento essa indicação para reforçar essa demanda e peço que todos nós nos unamos nessa luta que é em favor da população, em favor ao direito à saúde e em favor da vida dessas pessoas que estão ali aguardando por esse procedimento que é tão complicado, tão arriscado, mas que pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Senhor presidente, eu tenho mais 2 requerimentos, mas eu vou discuti-lo no momento da discussão de requerimentos. Eu gostaria de aproveitar esse minuto final, não posso deixar de pontuar que agora, nessa semana, dia 31 de março, faz 59 anos do golpe militar que suspendeu, que solapou, que destruiu a democracia no Brasil. Um golpe que implantou uma ditadura, que censurou, que calou, que torturou, que assassinou, cujos corpos de muitos daqueles que foram assassinados e torturados nos porões estão desaparecidos até hoje. Então, enquanto vereador, enquanto representante da população que está aqui porque foi eleito por meio de eleições abertas, livres, transparentes, e que hoje tem a segurança de estar nessa tribuna e falar abertamente sobre os problemas que assolam essa cidade, esse estado e esse país, não poderia deixar
de manifestar o meu total repúdio a esse período nefasto da história brasileira e reafirmar mais uma vez: ditadura nunca mais. Obrigado, senhor presidente.